Oi, meus amores! A nossa aula de hoje, esse lindo tapete. Esse tapete, eu coloquei o nome nele de raio de sol. Olha que lindo que ele é, com um girassol no meio. Então, eu aproveitei que eu trabalhei a flor girassol e coloquei o nome nele de raio de sol. Os materiais que vamos usar nessa aula é uma tesoura, uma agulha 3,5. Também vamos usar o Max Color branco número 6. Vamos usar o Multicolor Premium amarelo na cor 9368, todos eles número 6. Vamos usar o Multicolor Premium na cor 9392. E vamos usar um decore luxo branco e o decore luxo marrom na cor 7996, certo, gente? Só que o miolo do nosso girassol eu confeccionei com decore luxo, mas eu vou explicar no natural, porque se eu for confeccionar com o felpudinho, quem tá em casa não vai visualizar os pontos. Então, eu vou fazer o passo a passo do miolo do nosso girassol no natural. Antes de começar a nossa aula, gente, quero convidar vocês para se inscrever no nosso canal, certo? Você se inscrevendo, você toca o sininho. Você tocando o sininho, você vai receber as notificações do canal. Tudo que eu postar vai ser notificado para você, tá? Então, quero convidar você para fazer parte do nosso canal, que é muito importante a sua participação. Vou ficar muito feliz em ter você no nosso canal, certo? Aí você se inscreve, toca o sininho e deixa o seu comentário, o seu like, certo? Então, vamos começar a nossa aula. Como eu falei no começo, eu vou fazer o miolo, gente. Este que eu vou trabalhar é o miolo do girassol, porque na peça pronta eu trabalhei com felpudinho. Se eu for confeccionar no felpudinho, não vai dar para você visualizar os pontos. Então, nós vamos trabalhar o miolo aqui, eu vou fazer ele, o passo a passo dele no natural, para você visualizar bem os pontos. Então, eu vou iniciar um cordão de 8 correntinhas, vou virar e laçar a primeira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou subir com cordão de 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas faz haver de um ponto alto. Vou voltar lá no meu pequeno círculo e vou sobrepor mais 23 pontos altos. Então, nós vamos ter um total de 24 pontos altos, certo? Então, eu trabalhei 8 correntinhas, fechei com ponto baixíssimo, formando um pequeno círculo. Subi com 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Vou voltar lá no meu pequeno círculo, vou sobrepor mais 23 pontos altos, tendo um total de 24 pontos altos. Cheguei no meu último pontinho e eu vou lá no primeiro pontinho inicial, que é as 3 correntinhas, e vou contar 1, 2, 3, vou laçar a terceira e vou fechar com um ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou subir com 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto. Vou no próximo pontinho e vou sobrepor 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Olha, 1, 2. Vou no próximo pontinho, vou trabalhar um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Então, assim, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento. O aumento são 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Chegamos no nosso último pontinho, novamente, a gente vem aqui nas 3 correntinhas, laça a terceira, fecha com um ponto baixíssimo. Agora, vamos subir novamente com 3 correntinhas, porque as 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto. Vou voltar na minha base e vou sobrepor mais um ponto alto. Então, eu vou ter 2 pontos altos e um aumento, olha. Vou no próximo pontinho e vou sobrepor 2 pontos altos. Agora, eu trabalho 2 pontos altos, um dentro de cada pontinho de base, olha. Vou no próximo, e no próximo, eu já trabalho 2 pontos altos no mesmo espacinho de base, certo, gente? E assim, a gente vai fazer
todo o contorno com a mesma sequência de repetições. 2 pontos altos, um aumento, 2 pontos altos, um aumento. E vamos trabalhar a terceira carreira e a quarta carreira com a mesma quantidade de pontos, certo? Trabalhando de 2 pontos altos, um aumento, 2 pontos altos. A terceira e a quarta com a mesma sequência de repetições. Então, olha aqui, trabalhamos a terceira e a quarta carreira, olha. Tá vendo? 1, 2, um aumento. 1, 2, um aumento. É igualzinho a terceira carreira. Chegamos no nosso último pontinho. Vamos lá no primeiro pontinho inicial. Laça a terceira correntinha, fecha com ponto baixíssimo, faz uma correntinha, certo? Puxa e amarra. E essa pontinha a gente vem com auxílio de uma agulha escondendo no avesso entre os pontos. Agora, nós vamos trabalhar as nossas pétalas, certo? Em um dos pontinhos de base, lembrando, gente, que esse aqui é o miolo do girassol. Eu trabalhei no natural, porque se eu trabalhar com felpudinho, não dá para visualizar os pontos. E no natural, olha, você vê certinho quantos pontos, tá vendo? Aí, agora, a gente vai vir em um dos pontinhos de base, vai prender a nossa linha amarela na cor 9368. Olha, eu venho aqui, trabalho um ponto baixo. Feito isso, eu vou subir com o cordão de 11 correntinhas. Trabalhei 11 correntinhas, eu vou pular a primeira correntinha de base e laçar a próxima, e dentro de cada correntinha de base, eu vou sobrepor um ponto baixo por 9 vezes. Então, eu trabalhei 11 correntinhas, pulei a primeira, lacei a segunda com um ponto baixo, e dentro de cada correntinha de base, eu trabalhei um ponto baixo por 9 vezes, deixando uma correntinha sem trabalhar. Cheguei no meu último ponto baixo, eu faço uma correntinha e viro. Você vê que em cima do cordão de pontos baixos, temos um cordão de correntinhas. Você reserva o que está de frente para você e vai laçar apenas uma argolinha, olha. E vai sobrepor um ponto baixo. Você vai trabalhar no próximo um meio ponto. Agora, vamos trabalhar 4 pontos altos. Trabalhamos um ponto baixo, um meio ponto, 4 pontos altos, um dentro de cada pontinho de base. Agora, no próximo pontinho, eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base, olha. Sempre laçando apenas uma argolinha. 2 pontos altos. Eu vou no próximo pontinho e vou trabalhar um ponto alto, certo? Volto no mesmo espacinho de base, um meio ponto. E no último pontinho, olha, laçando apenas uma argolinha, eu trabalho 2 pontos baixos. 1, 2. Cheguei no finalzinho, eu trabalho 2 correntinhas, viro, e a gente vai trabalhar na argolinha que a gente reservou, olha. Já laço a primeira e trabalho 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Vou no próximo pontinho, um meio ponto, certo? E um ponto alto. No próximo pontinho, eu trabalho 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Agora, nós vamos trabalhar 4 pontos altos, um dentro de cada argolinha de base. Trabalhamos 4 pontos altos. Olha, agora no próximo, a gente vai trabalhar o meio ponto. Meio ponto é o ponto alto que a gente laça e tira as 3 argolinhas de uma só vez. No último pontinho, eu trabalho um ponto baixo. Feito isso, eu faço uma correntinha, certo? Volto lá na minha base, vou pular 3 pontinhos. 1, 2, 3, laço o próximo com um ponto baixo. Feito isso, vamos trabalhar um cordão de 11 correntinhas novamente. Trabalhamos 11 correntinhas, você pula a primeira, laça a segunda, e dentro de cada pontinho de base, você vai sobrepor um ponto baixo por 9 vezes. Trabalhamos 9 pontos baixos, deixamos uma correntinha sem trabalhar. No último pontinho, você faz uma correntinha, vira, olha, laçando apenas uma argolinha, olha, temos um cordão de correntinhas em cima dos pontos baixos, né? Então, você laça apenas uma argolinha, olha, reserva a que está de frente para você. A outra, você trabalha um ponto baixo, um meio ponto, e agora vamos trabalhar 4 pontos altos. Trabalhamos um ponto baixo, um meio ponto, 4 pontos altos. Agora, 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. 1, volto no mesmo pontinho, 2, vou no próximo
eu laço apenas uma argolinha, um ponto alto, um meio ponto, e no próximo, a gente, que é a última argolinha, trabalhamos 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Trabalho 2 correntinhas e venho do outro lado já laçando a primeira argolinha com 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Vou no próximo pontinho, trabalho um meio ponto, volto no mesmo pontinho de base, um ponto alto. Vou no próximo e trabalho 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. E agora, vamos trabalhar 4 pontos altos, um dentro de cada argolinha. Trabalhamos 4 pontos altos, agora eu trabalho, olha, um meio ponto. Olha, o meio ponto eu laço e fecho as 3 argolinhas de uma só vez. No último pontinho, um ponto baixo, certo? Uma correntinha, volto lá na minha base e novamente eu pulo 3 pontinhos. 1, 2, 3, um ponto baixo. Tá vendo, gente? Aqui, olha, no natural dá para você visualizar direitinho, olha, os pontos. E se fosse no felpudinho, então não daria pra gente ver certinho, tá vendo? Então, aqui, gente, lembrando que eu trabalhei no natural, mas na peça a gente usa o decore luxo na cor marrom, tá bom, gente? Então, vamos lá. E vamos fazer essa sequência de repetições por 16 vezes. Lembrando que a nossa última carreirinha aqui, a gente tem 64 pontos, tá? E vamos trabalhar 16 pétalas. Então, a gente vem trabalhando, olha, as 16 pétalas, tá vendo? Ela fica bem soltinha. Chegamos na nossa última pétala, certo? Você vem aqui, olha, no primeiro pontinho inicial, fecha com ponto baixíssimo, faz uma correntinha, volta no mesmo pontinho de base, um ponto baixo, vem na primeira pétala e pula 1, 2 pontinhos e laça o terceiro. E vai trabalhar um ponto baixíssimo. Agora, você vai fazer uma sequência de repetições. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Você vai fazer a sequência de repetições até chegar no último pontinho da nossa pétala, antes das 2 correntinhas. Cheguei no meu último pontinho, então eu vim trabalhando um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Cheguei no último pontinho, antes das 2 correntinhas de base, eu vou nas 2 correntinhas, olha, e trabalho um ponto baixo, 2 correntinhas, olha, e volto no mesmo espacinho de base, um ponto baixo. Feito isso, olha, eu já laço o pontinho que está ao lado com um ponto baixíssimo e vou trabalhar um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, até a hora que tiver faltando 2 pontinhos para concluir a pétala, você para. Olha aqui, ó, faltando 2 pontinhos, eu paro, vou em cima do meu ponto baixo de base e vou sobrepor um ponto baixo. Feito isso, eu vou na próxima pétala e pulo 2 pontinhos e laço o terceiro com um ponto baixíssimo. Então, a gente vai pular, olha, 2 pontinhos para começar a fazer o contorno da pétala e deixa 2 pontinhos sem concluir, certo, gente? Então, olha aqui, olha, 2 pontinhos no começo e 2 pontinhos no final. Lacei o primeiro ponto com ponto baixíssimo e vou, então, pulo 2, laço o terceiro com ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, até chegar em cima das 2 correntinhas de base da ponta. Cheguei no meu último pontinho com um ponto baixíssimo, vou em cima das 2 correntinhas de base, laço e trabalho um ponto baixo, 2 correntinhas, volto no mesmo espacinho de base, um ponto baixo e novamente já laço o primeiro pontinho com ponto baixíssimo e vou fazer todo o contorno com ponto baixíssimo ou correntinha. Quando tiver faltando 2 pontinhos, eu paro. Olha aqui, faltando 2 pontinhos para concluir o contorno, eu paro, vou em cima do meu ponto baixo de base e vou sobrepor um ponto baixo. E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Chegamos na nossa última pétala, a gente veio fazendo todo o contorno, certo? Vamos lá no nosso primeiro pontinho inicial e vamos emendar com um ponto baixíssimo. Feito isso, você faz uma correntinha, corta e puxa. Olha, corta uma pontinha generosa
puxa e amarra bem amarradinho. E essa pontinha você vem no avesso com auxílio de uma agulha e esconde entre os pontos, tá? Então, agora nós vamos trabalhar a segunda carreira de pétalas do nosso girassol. Agora, nós vamos trabalhar a segunda carreira de pétalas, certo? Olha, a gente vira a pétala no avesso, certo? Aí, você conta olha, certinho, olha. 1, 2, 3, 4. No quinto pontinho, você vai prender com um ponto baixo a linha. Você prendeu com um ponto baixo, você vai subir agora com o cordão de 12 correntinhas. Então, olha, eu prendi no quinto pontinho um ponto baixo, trabalhei 12 correntinhas, vou pular a primeira e laçar a segunda com um ponto baixo. E vou trabalhar dentro de cada correntinha de base um ponto baixo por 9 vezes. Trabalhei 9 pontos baixos, vou deixar 2 correntinhas sem trabalhar. Na primeira carreira de pétalas, a gente deixa uma. Na segunda, a gente deixa 2. Você percebe que tudo que a gente fez na primeira carreira de pétalas, nós vamos fazer na segunda carreira. Olha, eu faço uma correntinha, certo? Viro, olha, laçando a primeira argolinha, reservo uma e laço a outra. Vou trabalhar um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, eu vou na próxima argolinha e vou trabalhar um meio ponto. Agora, eu vou trabalhar 4 pontos altos. Trabalhei 4 pontos altos, eu vou no próximo pontinho e vou sobrepor 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Olha, 1, 2. Vou no próximo pontinho, vou trabalhar um ponto alto e voltar no mesmo pontinho de base e vou trabalhar um meio ponto, certo? Feito isso, eu vou no último pontinho e vou sobrepor 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Faço 2 correntinhas, venho do outro lado, já laçando a primeira argolinha com 2 pontos baixos no mesmo pontinho. Olha, 1, 2. Vou no próximo, trabalho um meio ponto é aquele que eu laço e tiro de uma só vez. Volto no mesmo pontinho, um ponto baixo. No próximo, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Olha, 1, no mesmo pontinho, 2. Agora, eu vou trabalhar 4 pontos altos, um dentro de cada pontinho de base. Trabalhei 4 pontos altos, eu vou no próximo pontinho, um meio ponto, e no último, um ponto baixo. Vou trabalhar 2 correntinhas, 1, 2. Olha, então, nós temos 2 no começo e 2 no final da pétala. Vou na próxima pétala, olha, conto de baixo para cima, olha, 1, 2, 3, 4, laço o quinto, um ponto baixo e, novamente, 12 correntinhas. Trabalhamos 12 correntinhas, pulo a primeira, laço a segunda, um ponto baixo, e dentro de cada correntinha de base eu vou sobrepor um ponto baixo por 9 vezes. Trabalhamos 9 pontos baixos, deixando 2 correntinhas sem concluir, eu faço uma correntinha, olha, viro, vou laçar apenas uma argolinha do ponto, olha, reserva que está de frente para eu, olha. Um ponto baixo, um meio ponto no próximo, e agora 4 pontos altos. Trabalhei 4 pontos altos, eu vou no próximo ponto e trabalho 2 pontos altos, olha, no mesmo pontinho de base. Vou no próximo pontinho e vou laçar, trabalhar um ponto alto, certo? Volto na mesma argolinha de base, um meio ponto. Na última argolinha, olha, eu laço a última argolinha, certo? Trabalho 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. 2 correntinhas, certo? Venho do outro lado e vamos trabalhar naquela argolinha que a gente reservou. Laçando a primeira com 2 pontos baixos no mesmo espacinho de base. No próximo pontinho, um meio ponto, volto no mesmo pontinho, um ponto alto, vou pro próximo e trabalho 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Feito isso, vamos trabalhar 4 pontos altos. Trabalhei 4 pontos altos, olha, no penúltimo, um meio ponto, no último, um ponto baixo, 2 correntinhas, vou na próxima pétala, olha, de baixo para cima, e eu conto 1,
2, 3, 4, laço o quinto pontinho, um ponto baixo. E assim, gente, nós vamos fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições, olha. Então, eu laço, olha, o quarto pontinho de baixo para cima, pulo 4 e laço o quinto, trabalho uma pétala, olha. Vou na próxima pétala, pulo 4 e laço o quinto, um ponto baixo, uma pétala. E assim a gente vai fazendo todo o contorno com a mesma sequência de repetições por 16 vezes. Então, a gente veio fazendo todo o contorno, certo? Chegamos na nossa última pétala, você vem aqui no primeiro pontinho inicial, fecha com um ponto baixíssimo, certo? Faz uma correntinha. Olha, faz uma correntinha, volta no mesmo pontinho de base e vai sobrepor um ponto baixo. Você trabalhou um ponto baixo, você vem na sua pétala e vai fazer a mesma coisa que você fez na carreira anterior. Olha, você pula 2 pontinhos, laça o terceiro com um ponto baixíssimo e vai trabalhar com a mesma sequência de repetições. Um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo. Então, pula os 2 primeiros pontinhos, laço o terceiro com ponto baixíssimo, uma correntinha, e vai fazer essa sequência de repetições até chegar nas 2 correntinhas de base. Chegamos nas 2 correntinhas, olha, você laça, trabalha um ponto baixo, 2 correntinhas, olha, volta no mesmo espacinho de base, um ponto baixo, já laça o pontinho ao lado, com um ponto baixíssimo, e vai fazer a mesma sequência de repetições. Ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, até chegar no finalzinho, faltando 2 pontinhos para concluir. Faltando 2 pontinhos, olha, eu paro, vou em cima do meu ponto baixo de base e vou sobrepor, olha, um ponto baixo, certo? Vou lá na próxima pétala, pulo 2 pontinhos, laço o terceiro. Você vê que eu pulo 2 para começar e deixo 2 sem concluir no final, olha. Um ponto baixíssimo, pulei 2, lacei o terceiro, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Vou até chegar em cima das 2 correntinhas de base. Então, olha aqui, gente, tudo que a gente fez na primeira carreira de pétalas, a gente faz na segunda, tá vendo? Olha, um ponto baixíssimo, um ponto baixo, pula 2, laço o terceiro, um ponto baixíssimo, e assim vai, uma correntinha, um ponto baixíssimo. Chegamos na pontinha, olha, em cima das 2 correntinhas de base, eu laço um ponto baixo, certo? 2 correntinhas, volto no mesmo pontinho de base, um ponto baixo, e novamente eu começo. No primeiro pontinho, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Olha, faltando 2 pontinhos, eu paro, vou em cima do meu ponto baixo de base, vou sobrepor um ponto baixo. E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Chegamos na nossa última pétala, olha, eu vou lá no primeiro pontinho inicial, ó, deixando 2 pontinhos, vou lá no primeiro pontinho e fecho com o ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou fazer uma correntinha, vou cortar uma pontinha aí de 4 a 5 centímetros, certo? Puxo e amarro, e essa pontinha a gente vai esconder no avesso entre os pontos. Olha como ele fica lindo, gente, olha. As próprias folhinhas dele, conforme você vai trabalhando, ele vai virando. Esse girassol, ele fica com 33 centímetros sem as folhas, certo? Agora, nós vamos trabalhar as nossas folhas. Olha que lindo que ficou o nosso girassol. Vamos trabalhar as folhas agora. Agora, nós vamos trabalhar essas folhas, tá, gente? Eu vou trabalhar 8 folhas iguais, tá? Vamos começar nossas folhas agora. Para fazer a folha, eu vou trabalhar um cordão de 14 correntinhas. Vou pular a primeira correntinha de base, vou laçar a segunda e vou sobrepor um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar dentro de cada correntinha de base um ponto baixo. Trabalhamos 14 correntinhas, pulamos a primeira, laçamos a segunda e vamos trabalhar 13 pontos baixos, um dentro de cada correntinha de base. Trabalhamos 13 pontos baixos, vou trabalhar 2 correntinhas.
venho do outro lado, tá vendo? E dentro de cada pontinho do outro lado, eu vou sobrepor um ponto baixo, olha. Laço o primeiro pontinho, trabalhei duas correntinhas, laço o primeiro e vou sobrepor um ponto baixo. E assim eu vou fazer, olha, dentro de cada pontinho de base, eu vou sobrepor um ponto baixo. Quando tiver faltando 2 pontinhos para concluir, eu vou parar. Olha, faltando 2 pontinhos, eu paro, faço uma correntinha. Agora, eu vou virar e vou laçar apenas a argolinha, reservo a que está de frente para eu e vou laçar a que está no verso, olha. Trabalhei uma correntinha, vou laçar a primeira argolinha de base e vou sobrepor um ponto baixo. Vou fazer essa sequência de repetições até chegar em cima das 2 correntinhas da ponta, certo, gente? Então, laçando apenas uma argolinha, olha, certo? Ponto sobre ponto, somente pontos baixos. Olha, cheguei nas 2 correntinhas, eu laço uma, faço um ponto baixo, trabalho 2 correntinhas e laço a outra, olha, um ponto baixo. Feito isso, agora eu vou trabalhar dentro de cada argolinha um ponto baixo, ponto sobre ponto. Quando tiver faltando 2 pontinhos para concluir, a gente para. Olha aqui, ó, faltando 2 pontinhos, eu paro, faço uma correntinha, viro e volto fazendo a mesma coisa, laçando apenas uma argolinha, olha. Ponto sobre ponto, dentro de cada argolinha de base, um ponto baixo até chegar nas 2 correntinhas. Cheguei nas 2 correntinhas, olha, eu laço uma, tá vendo? Trabalho um ponto baixo. Todas as vezes que você chegar nas 2 correntinhas, você laça uma e trabalha um ponto baixo. E repete as 2 correntinhas novamente. E volta e laça que tá ao lado. Então, nessa sequência aqui, gente, não pode esquecer das 2 correntinhas. Todas as vezes, chegou lá nas 2 correntinhas, laça uma, um ponto baixo. 2 correntinhas, laça outra, um ponto baixo. E vai trabalhar ponto sobre ponto. Quando tiver faltando 2 pontinhos, você para. Então, olha aqui, olha, faltando 2 pontinhos, parei, uma correntinha, viro, volto e já laço a primeira argolinha. E, novamente, vou fazer a mesma sequência de ponto sobre ponto. Cheguei nas 2 correntinhas, novamente laço uma, um ponto baixo, trabalho 2 correntinhas, laço a outra, um ponto baixo, e vou trabalhar ponto sobre ponto, até chegar faltando 2 pontinhos. Faltando 2 pontinhos, eu paro. E assim, gente, nós vamos fazer essa sequência de repetições por 7 vezes. Olha, você vem trabalhando, chegou nas 2 correntinhas, laça uma, um ponto baixo, 2 correntinhas, laça a próxima, um ponto baixo, e vai ponto sobre ponto, laçando apenas uma argolinha. Você tem que laçar apenas uma argolinha para dar esse relevo, tá vendo? Faltando 2 pontinhos, você para, faz uma correntinha, vira, volta, trabalhando ponto sobre ponto, laçando apenas uma argolinha. Chegou nas 2 correntinhas, laça uma, um ponto baixo, 2 correntinhas, laça outra, um ponto baixo, e assim você vai fazendo a sequência, vai e volta, vai e volta. Sempre deixando 2 pontinhos quando concluir a carreira, olha. Eu vim, parei, 2 pontinhos, volto. Do outro lado, 2 pontinhos e não esquecendo das 2 correntinhas. E olha, a gente vai trabalhar assim. 7 pontinhos, olha, você conta a primeira do meio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você vem contar do outro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Agora, a gente vai emendar as folhas no nosso girassol. Olha, chegamos aqui, olha, a gente vem trabalhando a última carreirinha da folha. Chegamos nas 2 correntinhas, certo? Você laça uma, trabalha um ponto baixo. Trabalhou um ponto baixo, agora você vai vir aqui, olha, tá vendo? No primeiro pontinho baixo da nossa folha, que fica lá no miolo, olha. Você leva a agulha nele, olha aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo, ó? É onde a gente prendeu as nossas pétalas, certo? Nós trabalhamos um ponto baixo, pulamos 3 pontinhos, um ponto baixo. Então, você vem em um dos pontinhos e prende, olha lá, com um ponto baixo, certo? Você trabalhou um ponto baixo lá, emendando, olha aqui. Você volta na sua folha, laça a outra correntinha e vem trabalhando, olha.
um ponto baixo. Agora, você vai trabalhar ponto sobre ponto, faltando 2 pontinhos para concluir, olha. Já emendamos lá no nosso girassol. Então, nós emendamos lá, veio trabalhando pontos baixos, olha, laçando apenas uma argolinha. Cheguei no último pontinho, olha, um ponto baixo. Faço uma correntinha, venho aqui, corto, certo? E puxo. Agora, nós vamos emendar a próxima folha. Olha, na próxima folha, você vem aqui, olha, passa agulha no primeiro pontinho, vai trabalhar ela normal. Só que aqui você leva aqui, olha, e vem aqui, ó, na pontinha da outra, olha. Passa no primeiro, olha, o primeiro pontinho com o primeiro pontinho lá, ó, certo? E laça a linha, olha. Tá vendo, olha? Feito isso, você fecha o seu ponto baixo. Fechou o seu ponto baixo, você volta agora na sua folha e vai continuar trabalhando, olha, dentro de cada pontinho, um ponto baixo. E assim você vai fazendo até chegar nas 2 correntinhas. Chegamos nas 2 correntinhas, olha, você laça uma, trabalha um ponto baixo. Agora, você vai lá no girassol, olha, e pula um ponto baixo. Laçamos em um ponto baixo. Pula o próximo, certo? E vem no próximo pontinho. Olha, passa a agulha nele e trabalha lá nele um ponto baixo. Olha, laça. Aqui, ó, tá vendo? Um ponto baixo. Trabalhou o ponto baixo, emendando a folha no girassol, você volta na folha, laça a próxima correntinha com um ponto baixo e vai trabalhar até o finalzinho, faltando 2 pontinhos. Chegamos no último pontinho, olha, você trabalha o seu ponto baixo, faz uma correntinha, vem, corta uma pontinha, puxa e amarra. E assim você vai fazendo todo o contorno, olha, a primeira você vem, emenda lá em um dos pontinhos baixos. Conclui ela. A segunda, você já vem emendando, olha, na pontinha da folha anterior, continua trabalhando. Chegou nas 2 correntinhas, trabalha um ponto baixo, vai lá, pula um ponto baixo de base lá no miolo, tá, gente? E prende no próximo um ponto baixo e volta trabalhando a sua folhinha. E assim a gente vai emendar todas elas com a mesma sequência de repetições. Chegamos agora na nossa última folha, gente. Olha aqui, você percebe que tem 1, 2, 3 pontinhos, né? Aí, você vem na última folha, vai na pontinha da folha anterior, olha, passou a agulha para trabalhar o primeiro ponto baixo, ó. Levou a agulha, vem aqui, olha, na folhinha anterior, olha, passa a agulha no último pontinho. Feito isso, olha, você prende com um ponto baixo. Olha, a pontinha da folha anterior, gente, eu costumo puxar ela aqui junto, assim, olha, e vou cobrindo ela com os pontos, olha. Continuo trabalhando a minha folhinha, olha. Olha aqui. E a pontinha da folha anterior tá aqui. Que aí, depois eu não preciso esconder, ela já fica escondidinha, olha, no avesso. E assim eu vou trabalhando até chegar nas 2 correntinhas. Olha, cheguei em cima das 2 correntinhas, eu lacei uma, trabalhei um ponto baixo. Agora, eu vou lá no meu girassol, olha, tá vendo? Pulo um, laço o próximo, certo? Olha, eu passo a minha agulha por dentro do meu ponto baixo. Olha, levei a agulha lá, faço um ponto baixo, olha aqui, ó. Trabalhei o ponto baixo, eu volto na minha folha, laço a correntinha que está lá e trabalho um ponto baixo. E agora, eu vou trabalhar ponto sobre ponto até chegar na pontinha. Agora, aqui, gente, chegamos no último pontinho da folha, certo? É da última folha que a gente vem emendando, olha. Aí, você vem na folha que está ao lado, olha. Trabalhei, olha que levei a agulha, lacei, segurei, certo? Aí, eu venho no pontinho, no último pontinho da folha que está ao lado, olha. Levo a agulha de um lado pro outro nele, olha aqui, ó, certo? E fecho o meu ponto baixo juntando as 2. Feito isso, eu faço uma correntinha, corto uma pontinha, puxo e amarro. Olha aqui. Tá vendo como fica? Olha aqui, tá vendo, gente? Agora, nós vamos trabalhar o entremeio entre uma folha e outra, tá? Como eu falei, gente, o girassol de uma pétala na outra, certo? Ele tem 33 centímetros, sem as folhas. E com as folhas de uma folha na outra, ele tem 46 centímetros.
Agora, gente, eu vou trabalhar com o Max Color branco aqui, o entremeio, mas na peça pronta eu trabalhei com o decore luxo branco. Como eu falei, eu vou fazer em branquinho, sem ser o felpudinho, para quem tá em casa visualizar direitinho os pontos, tá? Então, vamos lá. Agora, eu vou vir, gente, olha, no primeiro cantinho da folha, de baixo para cima. Tá vendo? Tem a emenda, o primeiro cantinho de baixo para cima. Vou prender a minha linha branca, certo? Vou trabalhar uma correntinha. Feito isso, eu vou trabalhar um ponto alto, mas esse ponto alto, eu venho aqui, certo? Eu vou pegar a minha pétala, que fica bem no meinho, olha, entre as folhas, bem no meinho entre as folhas, tá? Eu pego a minha pétala, venho aqui, ó, pulo o primeiro pontinho, tá vendo? Olha, pulo o primeiro, laço o segundo pontinho, olha, passa a agulha aqui. Passei a agulha aqui, olha, eu venho aqui, olha, no meinho da emenda, olha. Levo a minha agulha, aqui, ó, tá vendo? Essa pontinha tá atrapalhando visualizar. Olha aqui, ó. Passei no segundo pontinho no avesso, venho aqui e prendo um ponto alto, certo? Olha aqui, eu vou trabalhar um ponto alto juntando, olha, a pétala com a emenda, certo? Feito isso, gente, eu trabalho um ponto alto. Eu trabalhei um ponto alto, eu vou fazer uma correntinha, certo? Olha, vou trabalhar uma correntinha. Trabalhei uma correntinha, eu venho no primeiro pontinho da folha do outro lado, olha, tá vendo? Prendi na folha de um lado, um ponto baixíssimo, e trabalhei uma correntinha. Vim e trabalhei um ponto alto, juntando a minha pétala com o meio. Pra quê, gente? Para aquelas pétalas não ficar solta quando você vai movimentar o seu tapete, ela ficar tudo solta. Então, prendendo a pontinha da última carreira de pétalas, tá? Olha, bem aqui está bem no meinho de uma folha e outra, olha. Fiz isso, aí eu vou lá na pontinha da folha que está ao lado, olha aqui, e trabalho um ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou trabalhar duas correntinhas. Então, olha aqui como ficou. Um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha. Prendi na pontinha com um ponto baixíssimo. Subi com duas correntinhas. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto na próxima pontinha da folha, olha, tá vendo? Olha aqui. Trabalhei um ponto alto. Eu trabalhei um ponto alto, eu viro, olha aqui como vai ficando. E venho em cima da correntinha de base e vou sobrepor dois pontos altos. Dois, certo? Então, contando com aquelas três correntinhas que eu subi antes de trabalhar o meu ponto alto, eu fico com 3 pontos altos, olha. Trabalho uma correntinha, venho em cima da correntinha de base e vou sobrepor 3 pontos altos. Olha, 2, 3. Olha, então, eu tenho, olha, tá vendo? 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos. Feito isso, eu faço uma correntinha, olha, e venho na pontinha da folha e prendo com um ponto baixíssimo. Trabalhei um ponto baixíssimo, olha aqui, deixa eu virar aqui para você ver, tá vendo? Trabalhei um ponto baixíssimo, eu subo com duas correntinhas, uma, duas, olha, vou na pontinha da folha, na próxima pontinha da folha que eu estou trabalhando, olha aqui, e faço isso aqui, ó, um ponto alto. Trabalhei um ponto alto, certo? Eu viro, certo? Olha aqui. E vou trabalhar mais 2 pontos altos em cima da minha correntinha de base. Olha, 2. Olha aqui, certo? Feito isso, eu trabalho uma correntinha. Venho em cima da minha correntinha de base e vou sobrepor 3 pontos altos. Trabalhei os 3 pontos altos, faço uma correntinha, vou em cima do próximo espacinho de base, novamente, eu vou sobrepor, olha, 3 pontos altos. Sempre que eu trabalho os 3 pontos altos, final da carreirinha, eu venho, faço uma correntinha, olha, tá
tá vendo? E vou no próximo biquinho e prendo com um ponto baixíssimo, tá vendo? Prendi um ponto baixíssimo, eu subo com 2 correntinhas. Gente, mas aqui eu lacei apenas uma argolinha aqui, não é bom para não repuxar. Você sempre laça 2 argolinhas para não ficar repuxando. Olha, um ponto baixíssimo. 2 correntinhas. Eu vou na próxima pontinha, olha, tá vendo? Então, eu concluí, trabalhei uma correntinha, vim na pontinha da folha, um ponto baixíssimo, 2 correntinhas, agora eu trabalho um ponto alto, certo? Laçando a próxima pontinha da folha, olha, tá vendo? Eu vim aqui, trabalho o meu ponto alto. Esse ponto alto já fica espaço para a próxima carreirinha. E essas 2 correntinhas já faz a vez de um ponto alto, quando a gente vira para trabalhar os 3 pontos altos dentro do espacinho de base. Olha, 1, 2, certo? 3. Feito isso, eu trabalho uma correntinha, vou em cima do próximo espacinho de base e vou trabalhar 3 pontos altos. Trabalhei os 3 pontos altos, uma correntinha, novamente eu vou no próximo espacinho trabalhando 3 pontos altos. Trabalhei os 3 pontos altos, vou no próximo espacinho novamente, 3 pontos altos. Trabalhei os 3 últimos pontos altos, eu trabalho uma correntinha, olha, vou na próxima pontinha da folha, olha. Você vê que a gente vai escalando a folha, ó, tá vendo? Começamos lá embaixo, olha, e a gente vem escalando a nossa folha, olha. Cheguei aqui, certo? Uma correntinha, venho na pontinha da folha e prendo com um ponto baixíssimo. Prendi com um ponto baixíssimo, olha, subo com 2 correntinhas, certo? Feito isso, eu venho na pontinha, na próxima pontinha da folha e trabalho um ponto alto, olha. Trabalhei um ponto alto, agora eu viro, né? Essas 2 correntinhas já fazem a vez de um ponto alto. Então, eu volto lá e vou trabalhar mais 2 pontos altos. Então, trabalhei, olha, os 3 pontos altos. Agora, eu trabalho uma correntinha. Vou no próximo espacinho, novamente, 3 pontos altos. Uma correntinha e vou trabalhar dentro de cada espacinho 3 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos. Deixa eu chegar nos últimos 3 pontos altos da carreirinha. Trabalhamos 3 pontos altos, novamente uma correntinha, olha. Você vem na pontinha da folha e trabalha um ponto baixíssimo. Trabalhou o ponto baixíssimo, você sobe com 2 correntinhas. Olha, chegamos no último pontinho da nossa folha. No último biquinho, olha. Trabalho um ponto alto, tá vendo? Certo? Viro e vou voltar trabalhando 2 pontos altos, contando com as 2 correntinhas que a gente subiu, nós vamos ter um total de 3 pontos altos, certo, gente? E agora, nós vamos trabalhar, olha, uma correntinha e dentro de cada espacinho, olha, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, até chegar no finalzinho da carreira. Olha, chegamos no último, trabalhamos 3 pontos altos, uma correntinha, olha, aí a gente vem do outro lado, na pontinha da folha, olha, tá vendo? Laça e trabalha um ponto baixíssimo. Feito isso, você faz uma correntinha e corta uma pontinha e puxa, certo? E assim você vai fazer essa sequência de repetições, né? Entre uma folha e outra por 8 vezes. Então, olha aqui, olha, eu vim na primeira folha, eu prendo um ponto baixo, trabalho, baixíssimo, aliás, certo? Prendo um ponto baixíssimo, a linha branca, trabalho uma correntinha. Vou trabalhar um ponto alto, quando eu vou trabalhar o ponto alto, eu pego a pétala que tá bem no meinho, entre uma folha e outra, pulo um pontinho, laço o segundo e junto, olha aqui, olha, a pétala com o meio da folha, certo? Com um ponto alto. Trabalhei o ponto alto, eu faço uma correntinha, venho na pontinha da folha, um ponto baixíssimo. Trabalhei um ponto baixíssimo, eu subo com 2 correntinhas, vou na próxima pontinha e trabalho um ponto alto, certo? Olha aqui. Então, trabalhei um ponto baixíssimo, né? Subi com 2 correntinhas, trabalhei um ponto alto na próxima pontinha. Viro
e volto, certo? E trabalho 3 pontos altos contando com as 2 correntinhas. Uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha, emendo com um ponto baixíssimo. Subo com 2 correntinhas, venho na pontinha, prendo com um ponto alto, fechando o ponto alto nessa reta. Essas 2 correntinhas faz a ver de um ponto alto para o outro lado. Trabalho mais 2 pontinhos, olha, então eu fico com 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, emendo com um ponto baixíssimo. Subo com 2 correntinhas, vou lá na próxima pontinha e trabalho um ponto alto. Viro, essas 2 correntinhas já faz a ver de um ponto alto do outro lado, certo? E fico com 3 pontos altos, uma correntinha, 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 prendo com um ponto baixíssimo. 2 correntinhas, trabalho um ponto alto e volto fazendo do mesmo jeito do outro lado, certo, gente? E assim a gente vai trabalhar entre uma folha e outra com a mesma sequência de repetições por 8 vezes. E assim a gente vai fazer todo o contorno. E assim, gente, a gente vai fazendo, olha. Então, eu trabalhei esse entremeio. Agora, eu vou trabalhar o próximo, certo? Aí, eu pulo uma pétala. Olha, então, eu prendi essa, pulo essa e a próxima pétala, olha, eu vou pular isso aqui. Aí, eu venho na próxima pétala fazendo a mesma coisa. Olha, trabalhei um ponto baixíssimo, uma correntinha. Eu venho aqui, olha, conto um, laço o segundo, olha, e junto a pétala lá no meinho da emenda, olha. Juntei as 2 aqui, subo com o meu ponto alto, emendo as 2, juntando as 2 partes com o ponto alto, certo? Olha aqui. Opa. Tô puxando a linha aqui, certo? Então, tem que ser certinho para não ficar repuxando, viu, gente? Olha, aqui. Fecho. Trabalhei o ponto alto, uma correntinha, vou lá na próxima pontinha, certo? Emendo com um ponto baixíssimo. E assim eu vou fazer todo o contorno. Emendo uma folha, pétala, pulo outra, certo? Emendo uma e vou pular a próxima, certo? E assim a gente vai trabalhar com a mesma sequência de repetições. E olha aqui, gente, como vai ficando, tá vendo? Olha, todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Olha, ele fica certinho, ele fica abertinho. Olha o avesso, certo? Olha aqui, ó, tá? Fica perfeitinho, certo? E a gente vai parar por aqui. Está pronta a primeira etapa do nosso trabalhinho, certo, gente? Olha aqui, ó. Eu gosto de fazer assim, parar na primeira etapa, porque se tiver dúvidas, aí a gente esclarece na próxima etapa, no próximo vídeo, olha aqui, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, certo? E até a próxima aula. Um beijo, fique com Deus! Então, olha aqui, gente, a gente trabalhou até essa etapa aqui, olha. Tá vendo como fica perfeitinho o entremeio nas folhas? Olha, certo? Lembrando que eu trabalhei com fio liso, para quem tá em casa visualizar os pontos direitinho, tá? Um beijo e até a próxima aula.